Olá, eu sou a Mariana do EDMC, Engrenagens da Minha Cabeça, e hoje eu tô aqui com a Helena Costa, ou Ena, e ela foi a pessoa assim que me introduziu ao mundo da educação respeitosa. Eu sou muito grata porque eu vi um post dela no Instagram, assim, não imaginava que educação respeitosa existia, não imaginava o que que era isso, e eu vi um vídeo dela muito criativa, por sinal. Sigam ela, porque ela é maravilhosa. E a partir disso, eu segui esse caminho, me tornei educadora parental, fiz toda a minha transição de carreira e por isso, para mim, é uma honra ter ela aqui comigo hoje. Queria pedir para ela se apresentar, porque a gente tem muita coisa aqui para conversar, porque a Ena, ela tá lá na Austrália, né? Foi difícil essa coisa de fuso horário, mas deu certo. E, Ana, por favor, se apresente para o pessoal. Muito obrigada por estar aqui. Que isso, Mari. Não, obrigada por me chamar. E muito legal saber dessa história também, que foi um vídeo meu que acabou colocando você ali no caminho de virar educadora parental. Fico muito feliz mesmo de saber como essas pequenas coisinhas, né? Você não imagina o impacto que pode ter na vida de outra pessoa. Então, muito obrigada por compartilhar. O meu nome é Helena Costa, como você já falou. Eu sou mestre em educação, formada principalmente na primeira infância. Também sou educadora parental, também fiz a Escola de Educação Positiva e moro aqui na Austrália, como você falou, aqui em Adelaide, então são quase 10 da noite, e para você deve ser 9h30 da manhã, praticamente 9h30 da manhã. Então eu fico muito, muito feliz, assim, de você ter me chamado e vamos lá, vamos conversar sobre educação respeitosa. Podemos conversar um pouco na parentalidade, mas hoje a gente vai falar aqui sobre educação respeitosa nas escolas, que acredito que é algo ainda mais difícil de você encontrar profissionais que falam sobre. Então, sou muito feliz de ter essa formação, tanto na área da educação, quanto na área da educação parental, que aí eu consigo unir o melhor dos dois mundos, né? Conversar com os pais e com os professores também. Não, isso é maravilhoso. Eu acho que assim, a escola, ela tem muita coisa para mudar ainda, né? E quando a gente consegue levar esse conhecimento, levar esse amor até para dentro da escola, muita coisa muda. Mas antes, eu queria saber um pouquinho de como foi a sua trajetória saindo do Brasil. Eu sei que você já foi para a China. Para mim isso é muito louco. Mas eu queria saber como foi essa sua trajetória e quais foram os principais choques ou aprendizados nesse caminho. Perfeito. Então, quando eu decidi sair do Brasil, né, a ideia era buscar uma oportunidade de estudar e de ser ainda mais valorizada na minha profissão, né, conseguir ali uma educação fora do Brasil para entender como é que eu conseguiria expandir sabe, a minha profissão, aprender outras formas, outras abordagens de educação. Então, quando eu vim aqui para a Austrália, eu fiz um mestrado em educação na Universidade da Austrália do Sul, mas antes disso eu dei aula também na China e no Brasil, que nem você falou. Então, o mais legal é conseguir comparar essas diferentes culturas, a educação em diferentes países e ter essa experiência ali, né, em si, em como que as crianças de diferentes países são educadas, né? Então, com certeza, o meu choque principal e positivo quando eu cheguei aqui foi ver como a criança é tratada com muito respeito. Então, na minha formação, é, é, ali na faculdade, a gente aprendeu abordagens como da Maria Montessori, como o Reggio Emilia, e essas abordagens falam, gente, a criança, ela é um serzinho independente, ela pode ser autônoma, se a gente permitir isso, ela é capaz, ela é competente, ela é cheia de conhecimento. E assim, essa visão, foi a primeira vez que eu entrei em contato com essa visão de valorizar tanto a criança e de ter esse respeito tão grande pela criança, e isso foi um choque muito grande, mas extremamente positivo. Então, eu acredito que esse foi o maior, sabe? E a abordagem Reggio Emilia, que é a que mais assim me move, ela acredita que tem 3 professores na sala de aula. Aí, né, como assim 3 professores? Que é o professor em si, o ambiente é um professor também, e a criança é o terceiro professor. E eu achei isso
sensacional, porque é uma abordagem que prega como a gente, como educador, pode modificar o ambiente para um ambiente ensinar a criança, porque a criança, naturalmente, ela gosta de aprender. Ela é um ser curioso que está ali buscando conhecimento e o cérebro dela busca conhecimento. Então, infelizmente, a escola tradicional, da forma como a gente tem, ela acaba matando essa sede de poder, de conhecimento que a criança tem. Então, essas abordagens que são tão valorizadas na minha formação, elas foram um choque extremamente positivo, mas mais positivo ainda foi o choque que eu tive quando eu comecei a trabalhar aqui. Comecei em uma creche que era uma sala ali de crianças de 2 a 3 anos, e quando eu entro na sala pela primeira vez, vejo um bebedouro na altura das crianças e um monte de copo de vidro para crianças de 2 e 3 anos. E eu fiquei, meu Deus do céu, gente, como assim? Eu trabalhei lá, eu acho que por 3 meses, e todas as crianças iam lá, pegavam um copinho delas, bebiam a água, botavam no baldezinho e pronto. Isso e aí eu fiquei em choque, claro, mas já logo mais me adaptei de ver aquilo que eu estava aprendendo na faculdade em prática acontecendo, e não era o fim do mundo. E aí vocês me perguntam, tá, Helena, mas o copo não quebra? Aí eu te falo, sim. E semana passada eu estava aqui lavando o prato e quebrei o copo. Mas eu, né, eu adulta, cheia de coordenação motora fina, consegui quebrar o copo. A criança também vai quebrar. Só que o aprendizado que a gente passa para a criança é muito gigantesco de eu confio em você, por isso eu estou confiando um copo de vidro na tua mão, e eu sei que vai ter momentos que vai quebrar, e eu vou te ensinar como ser cuidadoso ao redor do vidro e esperar um adulto, chamar um adulto. Todo esse aprendizado, ele é muito mais valioso do que o preço de um copo quebrado, sabe? Então, acredito que esses foram assim os maiores choques mesmo que eu tive de ver, de aprender na faculdade esse respeito tremendo pela criança e de ver isso em prática. Foi assim muito positivo mesmo. Nossa, até me arrepiei aqui, gente. É muito bom, é muito maravilhoso quando a gente consegue olhar para o outro. E eu diria não só a criança, né? Todo mundo. Quando você consegue olhar e falar assim, eu confio em você. Eu confio algo importante ou não tão importante, porque um copo de vidro é comum, mas assim, eu confio que você é capaz. E isso, nossa, até arrepiei. Muito legal, muito obrigada. E uma coisa que eu fiquei na dúvida, isso que você trouxe é da Austrália, certo? Sim. Na China, você sentiu que teve a mesma diferença ou não? Só pra gente ter uma noção assim do mundo. Claro, claro, com certeza. Olha só, na China, na verdade, é bem diferente. É diferente também do Brasil, porque o que eu senti, e isso, claro, eu vou compartilhar a minha experiência, a minha vivência, não vai ser a mesma coisa para todo mundo, mas eu vou compartilhar ali o achismo que eu tive da China, né, o que eu experienciei, tanto dando aula quanto morando lá. É muito as escolas, o estudo, ele é muito focado em performance. E aí, meus colegas chineses, todos falaram como isso é, assim, é por causa da competição, né? Muita gente. Então, se você, para realmente ter uma carreira, conseguir, sabe, ter sucesso na vida, você precisa performar. Mas, não, mas ainda assim, né? O foco dos pais é extremamente em performance e esse lado acadêmico ele é muito forte. Eu dei escola lá na China e a minha chefe ela me fazia falar para os pais que eu era americana não, estadunidense e não brasileira. Por quê? Aparência. Para falar para os pais, olha, tem uma nativa de inglês falando aqui dando aula na minha escola. E assim, os pais só queriam saber desse status. Tinha um colega meu que falava espanhol e tinha um sotaque muito forte. Estava ensinando, em vez de yellow para criança, yellow. E falava que era americano. E os pais não sabiam de nada, né? Não muitos deles não, nem falavam inglês, mas o importante era o status. Ou seja, foco ali, né, na performance, no que vai tirar daquela relação. E eu dava aula
crianças pequenininhas ali de 2, 3 anos, às vezes, e em uma sala que tinha uma cortina e os pais ficavam já do outro lado. Muitos pais ficavam colocando a cabeça assim pela cortina para ver o que eu estava fazendo, para ver se estava, sabe, ensinando bem e dando, falando para a criança: presta atenção, olha, vai, presta atenção. E eu ficava assim na minha cabeça: como é que a criança vai prestar atenção se você está aqui distraindo ela? Criança pequena, ela quer estar com você, sabe? Então, é assim, esse controle, esse foco ali em aprender. Eu não esqueço, assim, eu aprendi que todas as vezes que eu ia pegar o metrô, eu precisava ficar com fone de ouvido em um livro e fingindo que não estava vendo nada, porque era quase certo que se entrasse um pai com a criança, ele ia chegar assim: olha, tem uma gringa ali, vai praticar teu inglês. Então, é assim, esse foco em buscar oportunidades, sabe, em tentar crescer, tentar estudar, tentar, né, ver ali uma oportunidade de praticar o inglês, então não pode perder tempo, vai lá e pratica, sabe? Então, muitas relações focadas assim na troca, o que é que eu posso tirar de você, o que é que você pode me dar, sabe? Eu tive muita dificuldade de fazer amizades com chineses também, porque você via muito disso, assim, eles já chegavam pedindo, assim, o WhatsApp chinês, né, passa o Weixin, ai, o que que você faz? Vamos ver, vamos marcar, preciso praticar o português, porque eu estudava numa universidade de línguas, né, eu estava aprendendo chinês e tinha chineses aprendendo português, um grupinho ali, e aí eles já queriam, sabe, uma amizade para praticar a linguagem. Então, o que eu tive de achismo, assim, né, de experiência, é esse foco em performance muito grande e as consequências disso, tanto nas relações, como eu não conseguia me conectar muito com muitos dos alunos chineses lá da universidade, foi muito difícil de eu conseguir uma amizade. Eu digo que só teve uma amizade que eu criei, assim, que eu senti que era realmente uma amizade. E o mais difícil foi assim, quando eu estava lá, teve um suicídio na minha universidade. E muito provavelmente por causa dessa pressão acadêmica, né, que os alunos passam. Se eu não me engano, eu também não pode, assim, não posso falar que isso é verdade, mas na época eu pesquisei e vi que a maior causa de mortalidade entre jovens era exatamente o suicídio. Então, aconteceu na minha universidade quando eu estava lá, e não muitos meses antes já tinha acontecido outro na mesma universidade. E olha que nem era uma universidade assim, tipo, de engenharia, de medicina, de não sei o que, não, era de línguas, sabe? Então, é muito danoso, sabe? E eu consegui sentir e experienciar isso, esse foco em performance, em só nota e performar e aprender e buscar relações para tirar proveito daquela relação e não se conectar. E isso foi bem, assim, bem difícil de ver, de lidar e de viver lá, sabe? De não conseguir fazer relações fortes. Nossa, me arrepiei de novo, dessa vez não por um motivo tão bom, mas eu agradeço demais por você compartilhar tudo isso com a gente, porque eu acho que isso mostra mais uma vez da importância do educar com respeito, da importância do olhar para as outras pessoas com respeito, sejam, mais uma vez, sejam elas crianças, sejam elas adultas. Isso, Se a gente se ver como coisas, como performances, como alguém que eu posso tirar proveito, você não vai ter. Você não vai ter essa conexão, você não vai ter essa relação humana. E isso. você viu, eu acho que numa cultura, eu sinto, aqui é meu achismo, tá? Eu sinto que no Brasil a gente consegue mascarar muito bem essa necessidade de performance. Não é que ela não exista, mas a gente mascara muito bem ela pela nossa cultura, pelo nosso jeito. Uhum, Mas é muito perigoso. E tudo isso acontece. Por trás de tudo isso, se você não tem uma consciência do que vai ser essa consequência, você uhum, acaba se perdendo. E então eu achei maravilhoso para a gente poder. Eu acho que deu para sentir muito na sua fala esse peso.
E eu acho que é importante para a gente que está aqui no Brasil perceber que esse peso existe. Ele Uhum. existe aqui. Muitas escolas, muitas famílias, elas focam nessa performance e esse peso existe, só que ele fica velado. Ele fica um pouquinho mais bonitinho e a gente não sente tanto esse soco, digamos assim, Sim. porque tá mascarado, tá Uhum. disfarçado. Mas esse peso existe e é muito importante que a gente possa olhar para o que isso traz para a nossa vida, né? Isso nos desconecta da nossa humanidade. Sim, com certeza, com certeza. E eu acho que você trouxe muito bem, assim, sobre como no Brasil a gente mascara. Eu até estava pensando nisso, porque eu estava ali, né, pensando em como eu compararia a educação na China, na Austrália e no Brasil. Então eu falei ali na China muito focado em performance, aqui na Austrália tem esse lado muito respeitoso para a criança e, claro, tem um pouco de performance também, mas a cultura e o estilo de vida do australiano e as oportunidades que existem na Austrália não meio que precisa que o foco seja em performance. A maioria dos estudantes aqui nas universidades são estrangeiros, não são australianos. O australiano não faz questão de fazer universidade, porque se ele faz ali um diploma, que é como se fosse um curso técnico, assim, um diploma, uma coisa assim, e ele consegue emprego naquela área, ele vai ganhar praticamente a mesma coisa do médico, de um professor, de alguém que fez uma universidade, passou ali 4 anos estudando, pagando, porque as oportunidades elas são muito bem niveladas. Então, aí o foco em performance, ele não é necessário. Já no Brasil, a gente tem essa necessidade, sim, de ter esse performance, porque vai ter que se preparar para o Enem, vai ter que fazer ali, né, buscar uma vaga na universidade pública para ter oportunidade, tudo mais faz. O estudo superior, ele faz essa diferença muito grande. Então, precisa ter esse foco em performance, mas a nossa cultura brasileira, ela, como você falou assim, meio que mascara um pouco disso, porque a gente, por mais que, por exemplo, nas universidades da Austrália, de pedagogia e tudo, não tem esse foco tão grande em respeito para a criança, esse olhar, né, de um serzinho capaz e tudo, a nossa cultura muito afetiva, de certa forma, traz um pouco disso naturalmente para a sala de aula, só que é de uma forma muito assim, quase que intuitiva. Então, a gente, sem querer, gera essa barreira protetora, né? Muitos educadores, professores, por terem essa natureza já cuidadora, empática, gera essa barreira protetora nas crianças que ajuda a diminuir o impacto tão grande do foco de não, você precisa estudar, porque senão se você não vai passar no Enem, você não vai para a universidade nenhuma, vai ser pobre e não vai ter sucesso pro resto da vida. Então, a gente consegue, pela nossa cultura, pelo nosso jeito de ser, meio que proteger as crianças de uma forma, sabe, positiva, por mais que não tenha, né, toda essa preparação dos profissionais, dos professores, para ter esse olhar e esse cuidado para a criança, para a infância, esse olhar respeitoso e esse método, né, de mais respeito e de mais. É, esqueci a palavra, só me vem em inglês. Mas enfim. Sim, Mas é mas muito eu acho que é muito interessante. E eu acho que esse peso de performance, muitas vezes, não tô falando sempre porque a gente sabe que existem professores também que focam muito isso, que falam coisas tão violentas como essa de, se você não for bem na minha matéria, você não vai ser nada na vida. Mas uhum. eu sinto que esse peso ele vem muito das famílias também, né? Do que a família acredita que é o melhor para aquela criança. E eu acho que isso vem da nossa falta de conhecimento sobre o que é uma educação respeitosa, né? E aí me leva para outra pergunta que eu queria saber. Você trouxe que aí na Austrália essa ideia de respeito, esse olhar com a criança já é muito diferente. Mas eu queria saber assim, é uma coisa consciente, eles sabem o que é educação respeitosa, eles procuram esse auxílio de profissionais ou é mais cultural e intuitivo para eles assim? Como você vê essa diferença com a gente aqui no Brasil também?
Eu acredito que ele vem muito mais das próprias referências de educação infantil, sabe, como Reggio Emilia, Montessori e todas essas abordagens já trazem esse olhar respeitoso mais do que a nomenclatura, assim, educação respeitosa. Na verdade, essa nomenclatura, ela é mais no Brasil, é, sabe, aqui na Austrália, nos Estados Unidos, eu vejo muito mais a nomenclatura gentle parenting, que para mim difere um pouco, sabe? A abordagem ainda assim não é a mesma, porque o gentle parenting me parece que a tradução seria parentalidade gentil, sabe? Tem uma conotação um pouco mais assim quase que permissiva e não traz, porque para mim a educação respeitosa, ela traz já a base, o pilar é respeito, tratar como eu quero ser tratado, sabe? O gentil, ele acaba para muitas pessoas, e aí tem uma certa, né, um certo olhar negativo para essa terminologia, para muitas pessoas traz assim essa forma de agir muito sem colocar limites, sem saber colocar limites com respeito, sabe? É muito mais de quase que pisar em ovos, assim, e fica muito o limiar, né, entre colocar limite para proteger a criança, para educar, e colocar o limite que realmente é injusto, sabe, é violento, fica muito mais difícil de você ter essa forma de agir. Então, a educação respeitosa em si, a nomenclatura, ela não é muito conhecida aqui fora, sabe? E na educação mesmo, na faculdade, é muito mais através das abordagens educativas, sabe? Sim, mas nas famílias você sente que isso se mantém? A abordagem que vocês usam na escola se mantém nas famílias? Sim, eu acredito que também por causa dessa forma de agir e como, assim, a política e sabe, os guidelines, que são as formas de agir que os educadores devem agir com as crianças, isso acaba, de certa forma, transparecendo para as famílias. E também, claro, o gentle parenting e toda essa abordagem mais respeitosa, ela está cada vez ficando mais famosa, tanto no Brasil quanto fora. Então, isso está tendo impacto. Apesar de que ainda precisa, tanto é por isso que eu fiz a educação parental, ainda precisa essa guiagem das famílias, essa forma de, sabe, de mostrar para eles como que deve tratar com respeito as crianças. Ainda é um caminho que precisa ser trilhado, mas acredito que é menor do que no Brasil, por exemplo. Legal. Eu acho que isso foi muito interessante porque mostrou para mim, trouxe a ideia da importância dessa escola ser respeitosa, sabe? Porque se a escola é respeitosa, a gente consegue mais facilmente levar esses conceitos para a família. Porque o contrário é mais difícil. Se a família é respeitosa, você levar isso para a escola, você tem muito mais resistência. Claro. E assim, a gente como educadores que treinados, né, na infância, conseguimos muitas vezes modelar, que é a forma mais impactante, acredito, para as famílias, no momento que os pais estão deixando os filhos na escola e a gente conversa com a criança, baixa na altura do olhar dela, fala com ela. Então, o pai está falando sobre, sei lá, Joãozinho. Ah, Joãozinho não queria vir para a escola, que coisa feia, tal. E aí, ao invés de eu falar, nossa, realmente, que ruim de Joãozinho, eu abaixo e falo para o Joãozinho, foi difícil vir para a escola hoje, né? Eu imagino, sabia que eu também não queria vir para a escola hoje? Eu fiquei deitada na cama, eu não queria vir, mas eu estou muito feliz que você está aqui hoje e a gente vai se divertir bastante, vai ser um dia muito legal. Então, eu modelar para a família, ao invés de falar, ó, não fala do Joãozinho na frente dele dessa forma negativa, que só vai piorar as coisas. Eu pego e respondo falando com a criança, mostrando para a família como agir, e isso tem um impacto muito mais positivo, sem contar que não traz aquele envergonhamento, né, para tipo, de ter que confrontar o pai como seria a forma certa de agir com a criança. É muito mais impactante mostrar como que seria.
É o ensinar pelo exemplo, né? Eu acho que é o único jeito de ensinar. Não tem como a gente fugir. Sim. E isso me leva para a próxima pergunta. Eu gostaria de falar sobre a questão do comportamento infantil. Você traz muito isso nos seus vídeos de uma maneira que eu adoro. Eu sou fã, tá? Não vou negar. Mas que você traz de um jeito muito prático. E eu queria saber, no seu dia a dia escolar, mas que eu acho que também vai casar muito para as famílias. No seu Uhum. dia a dia escolar, o que que te guia na hora de lidar com esse comportamento infantil que a gente chama de difícil, né? A gente sabe que não é, que é só uma comunicação, mas o que que te guia nisso, nos momentos mais difíceis, assim, o que que passa na sua cabeça, o que que você faz, como que é essa tradução, digamos assim, do que você sabe na teoria para a prática? Perfeito. Tem um conceito que eu levo sempre, que ele serve tanto para os professores quanto para os pais que estão ouvindo, os cuidadores que estão ouvindo, que é de eu sou um GPS. Por quê? E esse conceito ele é muito legal, ele guia muito a forma como a gente deve agir com a criança. O GPS, se você coloca lá, eu quero ir para o supermercado, coloca lá, né? O GPS vai falar, beleza, você vai 100 metros aqui na frente, vai direto, depois vira à direita. Se eu não viro à direita, o GPS não vai chegar para mim e falar: Helena, caramba, eu já falei 1000 vezes que era para você virar à direita, porque você não me escuta. Ele vai fazer o quê? Recalculando. Agora, a 200 metros, vire à direita. Ele vai manter o tom de voz assertivo, focado no objetivo, normal, recalcular, né, reajustar o que precisa para me levar de A a B, porque ele sabe onde que eu preciso chegar. Então, eu como educadora ou como cuidadora de criança, eu sei o objetivo para a criança, né? Onde que aquela criança precisa chegar. Precisamos, claro, adaptar todos esses objetivos para todas as crianças, que são todas diferentes. Se Joãozinho ama música, ama jogar futebol e tudo, e tem dificuldade com matemática, eu não espero que o objetivo de Joãozinho seja 10 em matemática. Eu espero que o objetivo dele seja 6 em matemática. Já a Maria, que não gosta que ama matemática, mas não gosta de história, o objetivo dela vai ser 6 em história e 10 em matemática, sabe? Então, o que é que eu preciso fazer para ajudar Joãozinho ali na matemática, para ajudar Maria na hora da história? Tendo bem claro isso, que todo mundo tem objetivos diferentes, o que é que eu preciso fazer para ajudar aquela criança a chegar lá da melhor forma possível? Sem me desviar do caminho, mantendo sempre aquele objetivo. Então, na minha fala, ela vai estar sempre assim: João, tô vendo que tá difícil para você essa tarefa de matemática. Deixa eu te ajudar a começar. Então, o que que ele precisa? Vou recalcular aqui a rota, sabendo que se eu botar no quadro, faça a questão 1 a 10. Para o Joãozinho não vai ser tão fácil quanto vai ser para Maria. Então, eu vou precisar recalcular a rota do Joãozinho, buscar ferramentas, ir lá e ajudar ele a iniciar, pedir para um colega ajudar o Joãozinho a iniciar. Então, pensando que eu sou um GPS e estou ali tentando ajudar várias rotas assim a chegar no objetivo, várias crianças diferentes a chegar no objetivo, sendo clara, consistente, tendo esse objetivo em mente e recalculando sempre que precisa, isso me ajuda muito a me manter naquela ideia de que eu estou ali sendo um GPS, guiando essas crianças para chegar no objetivo delas. Então, isso, sabe, me guia também muito essa ideia de que eu estou ali calculando várias rotas diferentes ali na minha sala de aula. Maravilhosa. E o que eu mais gostei não é você que fala que rota que é o ponto final. A gente sabe que o nosso desejo, o que a gente precisa trabalhar para, porque as crianças dependem da gente, é que elas saibam lidar com as coisas do mundo, com as frustrações, tenham uma autoestima bem, bem encaixada, para que elas possam se colocar no mundo também. Esse é o nosso desejo, isso é onde a gente tem que ir,
com toda criança. Só Uhum, que eu gostei muito da forma que você trouxe, porque é a ideia de que, tá, além dessas coisas básicas, o que que essa criança quer ser? O que que uhum. essa criança está trazendo para esse mundo e como eu posso guiar ela para que isso que ela trouxe para o mundo se expanda. Sim, Muito lindo, muito lindo. legal. Tem um vídeo do. Ai, eu não lembro agora, acho que é do Pia Rangers, que não sei se é assim que fala exatamente o nome dele, mas que ele lê uma carta de uma escola que envia para os pais na época de provas. É maravilhoso esse vídeo, se quiser depois eu te envio. Que ele fala assim: queridos pais, lembre-se que nessa sala existe um músico que não precisa tirar 10 em matemática, existe sabe, um artista que não precisa tirar 10 em geografia, sabe? Porque é muito fácil a gente se perder, tanto pais quanto professores, e focar ali simplesmente no resultado na sala de aula naquele momento, e lembrar que na vida muitas daquelas notas e aqueles ensinamentos não vão se transferir em sucesso. Cara, eu não era uma boa aluna. Eu fiquei de recuperação várias vezes. Eu não gostava de estudar, mas eu tinha muitas, sabe, qualidades que, por sorte, tive professores que me deixaram explorar várias dessas qualidades ainda na escola. Ou seja, meus trabalhos de história foram todos feitos em vídeo. E, cara, eu sei todas as falas de Dom Casmurro porque eu fui bentinho e gravei, botei peruca e peguei câmera emprestada para filmar embaixo d'água. A época que o Escobar se afoga ali. Então, por eu ter tido essa liberdade de expressar minha criatividade, meus interesses, para colocar ali na escola, naqueles trabalhos, foram os trabalhos assim mais incríveis que eu já fiz na minha vida. Matemática, não tive essa oportunidade de fazer vídeo para apresentar trabalho de matemática, então ficava de recuperação matemática. Agora, depois, quando eu virei professora, eu tive que fazer uma prova de inglês, né? Não seria português, no caso, inglês e matemática, e tive que reaprender todos os conceitos que eu não aprendi na escola em matemática, porque eu fiquei em recuperação várias vezes. E aí, olhando para aquilo ali, tendo que aprender tudo de novo, eu falei, agora é tão mais fácil. Caramba, eu queria poder ter o meu cérebro de hoje lá atrás, porque olha isso aqui, não é difícil. Eu sentei a bunda na cadeira, fiquei 7 horas estudando, passei de primeira, passei quase com 10, e fiquei assim, caraca, a matemática era muito fácil, só porque o meu cérebro não estava preparado para aquilo naquela época. Mas assim, todas as recuperações que eu passei não influenciou nada na profissional que eu sou hoje em dia, porque depois eu descobri coisas que eu amo estudar. E aí eu virei uma boa aluna, sabe? Que eu não era na escola, mas assim, por sorte ainda tive a oportunidade de explorar minhas qualidades e não sair da escola me sentindo uma completa bosta, sabe? E me definindo pelas recuperações que eu tive, que é o mais importante, porque se eu tivesse passado pela escola pensando que eu sou burra, que não sou capaz, que eu não consigo, talvez eu não conseguiria ter definido a minha carreira profissional e a minha vida, porque eu carregaria comigo todas essas crenças. Então, eu acho esse vídeo assim sensacional. Depois eu mando para você, a gente posta lá no Instagram para o pessoal ver, mas porque a gente precisa muito lembrar disso, que o importante não está na nota e que aquela nota não define nada. O importante está além da nota, como que a gente vai proteger a autoestima da criança para ela tentar passar pela escola da melhor forma possível, e lá, quando ela for uma profissional, né, na área dela, ela carregar aquela autoestima e aquela confiança, porque é isso que é o mais importante de tudo. Que a nota, os 20, 10 em matemática, em física e tudo, muitas vezes não se transferem em sucesso na vida profissional, porque Sim, não depende disso. sim. A gente depois me manda, eu coloco pro pessoal o link do vídeo. Se eu não me engano, é o Piangers. Eu acho que fala assim, Piangers. Mas é maravilhoso isso, porque eu acho que é importante a gente falar, a gente complementar que isso não quer dizer que a gente tenha que tirar matemática da vida das crianças que não gostam de matemática. Não é isso. Porque realmente é um desenvolvimento que a gente precisa ter de um tipo de raciocínio.
mas é não dar a importância para Uhum, esse desenvolvimento como se isso fosse o que vai definir se essa criança ela vai ser ou não bem-sucedida, ou se tipo, ou nivelar como se todo mundo tivesse que gostar da mesma coisa, ou que as únicas pessoas que são bem-sucedidas na vida são as que gostam de matemática, são as que, sabe, é esse olhar plural que traz uhum. muito bem a minha próxima pergunta, que Que vai bom. falar sobre. Muito bom, tô adorando, você tá indo certinho, assim. Que fala um pouco sobre a neurodivergência. Eu queria saber como que é para você aí, no seu dia a dia, essas adaptações, esse olhar para a criança neurodivergente? Se você sentiu alguma diferença, como que você vive isso no dia a dia? Porque o que a gente já está falando é sobre essas necessidades de adaptações. Adaptar para o que é o cerne dessa criança, porque essa criança traz no mundo. E Uhum. as crianças neurodivergentes, elas trazem isso, eu sinto que com uma potência muito grande. Eu sou uma mulher autista que descobri isso agora, recentemente, e eu consigo cada vez mais perceber o como que parece que você traz isso numa força, só que você vai trazer uma coisa mais específica, que se o mundo não enxerga aquilo como algo válido, é, Uhum. te corta num nível. Então eu queria saber como que você vê isso, como que você viveu isso, como que é essa questão da adaptação. Perfeito. Eu fui professora numa sala de crianças com deficiência por 1 ano e meio. E aí tive aluninhos com, né, síndrome de Down, autismo, deficiência intelectual, com TOD, né, o transtorno opositor desafiador, que é, assim, um pontinho de eu não gosto desse diagnóstico, mas vamos lá, enfim, isso é pano para outra, outra Isso conversa. dá outro podcast, mas Sim. concordo com você. Então, mas alunos com esses diagnósticos, certo? E com certeza, assim, foi a época mais desafiadora da minha carreira, porque não tive o aprendizado, acredito, necessário. Eu precisei buscar minhas próprias ferramentas, meus próprios aprendizados, porque na faculdade, por melhor que foi a minha faculdade, a gente não teve um foco nisso, né? Em inclusão, em neurodivergência, em como lidar, estratégias e tudo. Então, foi assim, na experiência, me adaptando, mudando, ajustando. Foi muito desafiador, mas foi muito, muito bom. Por quê? Por sorte, eu tinha 2 educadoras assistentes. Então, eu tinha ali 10 crianças e eram 3 adultos na sala de aula. E eu consegui, muitas vezes, adaptar exatamente para o que a criança precisava. Eram muitas necessidades diferentes na sala de aula, mas eu consegui fazer o meu melhor, dar o meu melhor. Isso foi muito positivo. Por exemplo, teve um aluninho meu que eu falava assim, gente, essa é a tarefa. Do nada, ele começava a jogar cadeira, mesa para o lado, para o outro e gritar e tudo mais. E eu, caramba, o que que fez essa criança se desregular? Não tinha ninguém perto dela e tudo. Comecei a observar e fiquei lá perto dele, tive essa oportunidade de ficar ao lado dele enquanto passava a tarefa, percebi que era quando ele errava, porque ele tinha uma inflexibilidade cognitiva tão grande e muito, muito provavelmente na família dele os erros eles eram tão punidos que errar era muito desregulador para ele. E aí eu comecei a praticar e pregar como o erro ele é parte do aprendizado. O erro é algo bonito, importante, legal. O post-it, ele nasceu de um erro. Os fogos de artifícios foi a partir de um erro. Então, eu comecei a trabalhar esse livro aqui, que eu acho que ele estava aqui. Oh, tá bem aqui. Comecei a chamar os erros de bonitos ups, né? E aí esse livro ele fala todo sobre como a gente pode pegar um erro e transformar em algo diferente, sabe? É todo sobre isso esse livro. É um pedaço de papel assim, ele vira um pinguizinho e tudo. E aí, mudando essa mentalidade, ele parou de se desregular. A gente tinha uma musiquinha de chamar os erros, e aí errei e arrumei. Então, tive essa oportunidade de fazer um impacto, ter um impacto na vida das crianças muito positivo. Tinha as assistentes que me ajudavam com isso.
Então foi muito recompensador. Por mais que eu não veio da minha formação toda a carga, as estratégias que eu precisava, eu consegui me adaptar. Agora, foi muito mais desafiador do que 10 crianças neurodivergentes e 2 assistentes, muito mais desafiador do que isso, foi ter 30 crianças neurotípicas e uma criança neurodivergente, só que nenhum assistente, ou seja, eu na aula sozinha, e esse aluninho que precisava muito do suporte e não conseguiu o suporte através do governo, eu, assim, foi um ano inteiro que eu estava só esperando o ano terminar, e ao mesmo tempo, quando o ano terminou, eu me senti extremamente culpada. Foi uma mistura muito grande de tanto alívio quanto culpa, porque eu sinto que eu fiz de tudo, porque eu tentei muitas coisas. Hoje você é o líder, hoje a gente vai fazer essa atividade do teu interesse, porque ele tinha interesse muito grande em planetas, e aí colocava as crianças para fazer os planetas e tudo mais, e você vai ajudar o coleguinha e tudo. Então, tentei muitas, 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 muitas estratégias, mas o que ele precisava era de uma pessoa ali, um outro adulto, um para um com ele, para poder ajudar ele a se navegar pelas suas emoções e tudo mais. Então, assim, foi muito, muito, muito difícil eu terminar o ano, mesmo sabendo que eu fiz o meu melhor, ainda com esse sentimento de fracasso completo, porque eu não consegui ter um impacto de fato positivo. Claro que no final das contas eu tive, porque eu tratava ele com muito respeito, ele virou meu amiguinho e, sabe, ele gostava muito de mim, mas era tantas interrupções, era tanto, assim, tanto caos que eu tive que lidar naquele ano, que tanto ele foi prejudicado por não ter o suporte, quanto as outras 30 crianças que estavam lá e que precisavam de ainda mais atenção, sabe. Então, as crianças que que assim são quietinhas e estão ali, sabe, passando por dificuldades com coleguinha e não conseguem fazer a tarefa e tudo, e que não me causavam caos e não atrapalhavam a aula, elas ficaram assim, sabe, indo embaixo do radar, tem uma expressão assim, mas assim, passaram batido no ano que elas precisavam também de suporte. Então eu acredito que a parte mais difícil de ter crianças neurodivergentes na nossa sala de aula, quando não é uma sala de aula só para crianças neurodivergentes, que você tem mais suporte, é isso de saber que a gente vai dar o nosso melhor e muitas vezes o nosso melhor não vai ser o suficiente e a gente vai ter que viver com isso, porque não tem o que fazer, sabe? É um sentimento horrível, horrível. Assim, é muito melhor você ter o sentimento: "Ah, eu fiz impacto na vida daquele menininho, ele parou de achar que erros eram tão horríveis que ele precisava jogar cadeira". Isso é maravilhoso, você ter essa sensação: "Olha o que eu fiz". Agora, lidar com a sensação de que dei o meu melhor, ainda se não foi suficiente, e viver com isso e falar e só aceitar, é muito ruim, é muito difícil. Não, é muito difícil e eu acho que assim é importante a gente nomear que não foi uma falha sua, é uma falha sistêmica, é uma Isso, falha do sistema, é uma falha de que um ser humano, por melhor que ele seja, não é capaz de uhum, dar o que todas essas crianças precisam. Até mesmo, diria eu, me corrija se você achar que não faz sentido, mas se fossem 30 crianças completamente neurotípicas, todas elas, sim, ainda são 30 necessidades diferentes que com é cer impossível um único adulto suprir. Então sim, eu acho que eu entendo e eu sinto muito por tudo isso que você sente, por todo esse peso. Faz muito sentido tudo que você trouxe, mas eu sinto que é muito importante a gente nomear que o que pedem para os professores não é possível de ser não, feito. Não é possível e eles precisam desse apoio e as crianças neurodivergentes precisam ainda mais desse apoio mais individualizado e a gente não pode parar para achar que
é uma falha de uma pessoa, que é uma falha, não, esse professor devia ter dado conta. Não dá. É impossível dar conta. O sistema precisa contabilizar de que as crianças precisam de mais adultos. Não dá 30 para 1, não dá. E eu acho que isso para mim, eu vejo que é uma coisa que a gente acaba caindo muito nessa coisa do que a gente pode ou não fazer, mas eu sinto que é algo muito maior. É algo que a gente precisa nomear, e eu espero que logo as pessoas se deem conta disso, se deem conta de que é prioridade cuidar de uma criança, né? Mas que a gente precisa de recurso. Não dá. É aquela frase, eu adoro aquela frase, de que é preciso uma aldeia para criar uma criança. Beleza. É isso. A gente precisa de mais pessoas, a gente precisa de uma aldeia. Não dá para esperar de um ser humano, de um professor, o que era preciso 5, 10 pessoas, 10 adultos lá dentro. Sim, perfeito. É exatamente isso. São 30 crianças, 30 necessidades e, infelizmente, as mais altas, que muitas vezes são as que realmente mais precisam de ajuda, elas, falam mais alto e a gente foca nossa atenção nessas necessidades que falam mais alto, mas as outras que não falam tão alto ficam ali, né, passam batido, sim, muitas vezes. E é é um sentimento horrível e existe até uma nomenclatura que é usada para falar do trauma de pessoas que lidam com pessoas traumatizadas, que, se eu não me engano, a tradução seria o trauma vicário, eu acho que seria essa a tradução, que é quando educadores, cuidadores, enfermeiros, sabe, pessoas da área da saúde, pessoas que trabalham em trabalhos sociais, lidam com crianças, com outros seres, com adultos traumatizados e carregam esse peso e levam para casa esse peso e, né, assim, é o trauma passivo, assim, né, que a gente fica ali sofrendo junto e passando por isso junto e se emocionando junto e passando, né, por essas, por todas essas emoções, né, negativas. Então, é bem difícil, precisaria ter muito mais apoio para os professores dentro da sala de aula, também para os professores psicologicamente, para lidar com essas situações que passam na sala de aula, mas, assim, o trabalho que a gente vai fazendo, você fazendo com o teu podcast, de trazer mais informação para as pessoas, eu, com o conteúdo que eu faço também, de trazer mais informação e mais conhecimento sobre a importância, né, desse olhar para a infância, do cuidado com a criança, como isso reverbera durante, sabe, anos e anos e anos, impacta em todos os aspectos da sociedade. Acredito que essa mudança vai acontecendo, né, de passinho, de pouquinho em pouquinho, né, passinho de Sim. formiguinha, mas vai acontecendo. Vai acontecer, a gente vai trabalhar muito para isso e a gente não vai parar. Mas eu acho que é importante a gente perceber o como não é justo isso. Não é justo esse peso que a gente joga de uma sociedade inteira que devia estar dividido, principalmente para as pessoas que têm o poder de fazer algo mais impactante na vida de mais pessoas. Não é justo a gente olhar para um ser humano que tem um poder limitado, muito limitado, algumas vezes, tem várias outras pessoas hierarquicamente maiores, e olhar para esse ser humano e cobrar isso dele. E a gente também, como ser humano, sabe, nos cobrar disso. Lembrar que a gente está num lugar limitado, que a gente vai trabalhar e a gente traz essa mudança muito forte aonde a gente pode, mas são muitos passos e a gente precisa dessa colaboração. Não é justo com a gente ter esse olhar com a gente mesmo, né? Sim, Continuar esse trabalho de formiguinha que você faz maravilhosamente bem. Eu acho que já são passos muito grandes, mas é um olhar que a gente precisa ser generoso com a gente também, né? Senão a gente desiste. Eu sinto que se a gente olha para isso, a gente acaba desistindo, porque a gente fala assim, não, não vou mudar. Mas a gente precisa de cada um de nós para mudar o mundo. Eu acredito que a gente pode sim mudar o mundo, mas a gente sim. precisa
do trabalho de cada um de nós, Hum, no nosso espaço, no nosso ambiente. Se a gente muda esse ambiente, outra pessoa muda o outro. Quando a gente se junta, a gente está mudando uma área muito maior, né? hum, perfeito, exatamente. A gente vai impactando, né, todo mundo ao redor, que vai impactando todo mundo ao próprio redor das outras pessoas, então a gente vai fazendo esse efeito dominó positivo, né. Sim, sim. E, Ena, eu queria te perguntar, pensando nas suas vivências aí, quais adaptações ou práticas mais simples, assim, no dia a dia, que você sente que fazem a diferença real, tanto no desenvolvimento quanto no bem-estar dessas crianças? O que que você sentiu, assim, que foram mudanças simples, que as pessoas podem fazer tanto nas escolas quanto nas famílias? Olha, a frase que eu mais falo, assim, no meu curso para pais, no meu curso para professores, na minha tela do celular, tá aqui, o Duolingo tá me chamando aqui para fazer, mas por trás tem aqui a frase, eh, "Eu consigo fazer coisas difíceis". Tá aqui a frase no meu celular. Bom, está aqui, você vai confiar em mim, mas está aqui. Eu confio em você. E foi o mantra que me, assim, me fez sobreviver esse ano difícil que eu acabei de contar para você sobre um aluninho um neurotípico numa sala com 30 crianças. E é um mantra que mais valida a experiência humana para mim, que mais, assim, une todos nós, crianças, adultos, idosos, sabe, porque viver é difícil. Estar na escola é difícil, ser professor é difícil, ser educador parental é difícil, ser mãe, pai, cuidador é difícil, ser criança é muito difícil. Então, eu acho que é uma frase que valida muito a nossa experiência humana tentando sobreviver e ser bem-sucedido no nosso dia a dia. E eu falo muito isso para mim e falo para as crianças também, porque quando tem uma criança ali com dificuldade, porque cometer erros para ele era difícil, e aí ele rasga o papel, eu falo para ele: "É muito difícil errar, é muito ruim esse sentimento, né, quando você tinha uma imagem ali na tua cabeça, e quando você colocou no papel, não era a mesma coisa que estava na tua cabecinha. E olha só, eu sei que você consegue fazer coisas difíceis. Eu sei que você consegue lidar com esse sentimento. Então, para mim, não existe, assim, frase mais potente do que essa, porque reconhece que estar na escola é difícil, aprender é difícil, estudar matemática é difícil, lidar com os coleguinhas, sabe, lidar com as situações sociais que acontecem na escola e essa hierarquia, assim, não explícita, sabe, esses sentimentos de inadequação que são gerados ali quando você não faz parte do grupinho, quando você é excluído de uma atividade. Todas essas vivências, elas são extremamente difíceis e você consegue fazer coisas difíceis. Eu também consigo fazer coisas difíceis. E deixa eu te contar uma coisa, se é difícil, tem benefício, se é difícil, faz nosso cérebro crescer, faz a gente ficar mais forte e resiliente. Então, é uma frase que eu levo para mim, para minha vida, todos os dias levo para as crianças e vejo o real impacto dela por ela servia a cada momento do meu dia, a cada momento do dia das crianças, porque é essa confiança, sabe, ali em forma de mantra, que ajuda as crianças a passarem por essas situações que acontecem, que são desafiadoras e acontecem todos os dias. Então, para mim, essa é a mais impactante de todas. Se todo mundo que está escutando isso aqui quiser levar algo para casa do podcast de hoje, leva essa frase, coloca aí no teu celular, coloca na geladeira, fala isso, repete todos os dias para você e para suas crianças. Além disso, o que me ajuda a buscar estratégias para lidar com o comportamento, porque, claro, eu posso falar isso para uma criança que está ali desregulada o tempo inteiro, ela não vai me escutar e vai continuar assim, jogando cadeira, vai continuar tentando bater no coleguinha, enfim, porque o cérebro dela não está preparado para lidar com aquele sentimento apenas com uma frase. Então,
a segunda estratégia que eu tenho ali no meu cintinho de utilidades é de ver o comportamento como consequência, aquela famosa imagem do iceberg, que o comportamento é o que a gente está vendo e que tem muito mais por trás. Então, eu levo essa frasezinha de tentar, sabe, identificar o que está passando ali para aquela criança. Pensando, você tá X, por isso fez Y, então vamos ABC. Então, o que que significa essa frase? Você queria o brinquedo, você queria que o coleguinha brincasse com você, você queria, sabe, qual é a necessidade por trás daquele comportamento. Eu tento ali tentar entender, porque o importante não é acertar. Isso que é muito que eu falo sempre assim para os professores no meu curso, nas mentorias, eu falo assim, gente, muitas vezes a gente não vai acertar, a gente não tem realmente como saber. O importante é tentar, porque quando a gente liga nosso cérebro de detetive, isso já tira a gente da reação, já tira a gente de só resolver, pode parar com isso. Porque se eu só tento interromper o comportamento todas as vezes, para com isso, para de gritar, para de brigar, para de tentar pegar o brinquedo do coleguinha. Eu não estou vendo o que é que gerou o comportamento e nem estou resolvendo para a próxima vez. Então, eu vou estar sempre apagando incêndio, apagando incêndio, apagando incêndio. E não é esse o objetivo. A gente tem que lembrar que também essas situações também fazem parte do aprendizado da escola. Não estão no currículo, mas deveriam, porque também geram um aprendizado mais rico de todos, que é o de se relacionar, de passar por situações desafiadoras. Então, você queria X, identifica ali qual é a necessidade da criança por trás do comportamento. Por isso se comportou dessa forma. Aí, por que que eu muitas vezes tento verbalizar a necessidade e o comportamento logo depois? Para que a própria criança consiga identificar, eu estou gerando uma alfabetização emocional para a criança fazendo isso. Porque se muitas vezes eu não vejo assim, todas as vezes que eu estou estressada, eu vou ali e pego um pedaço de bolo. Eu só depois vem a culpa, por exemplo, de eu não identificar. Se eu não falo isso em voz alta, todas as vezes que eu fico estressada, eu vou comer um pedaço de bolo, se eu não identifico isso, é muito difícil eu mudar o comportamento, eu interromper aquele impulso, interromper aquele comportamento. Então, quando eu estou falando isso em voz alta, estou fazendo duas coisas. Eu estou ligando o meu olhar de detetive para buscar uma solução e dar aquela habilidade para a criança, quanto estou fazendo uma alfabetização emocional para a criança e falando: você você queria muito brinquedo, por isso bateu no coleguinha. A criança vai entendendo: todas as vezes que eu quero brinquedo, eu bato no coleguinha. Não significa que a criança amanhã vai parar de bater no coleguinha, porque também não é assim. Mas é o primeiro passinho. A gente está gerando a mudança a partir daí. Só a gente verbalizar o que está acontecendo já está gerando a mudança comportamental. Isso é muito legal de saber. Então, você queria X, por isso fez isso, por isso bateu no coleguinha. Então vamos. Aí sim eu trago a solução. Eu não só vou falar, para de bater no coleguinha, porque não mudou nada. A criança vai continuar fazendo aquilo todas as vezes que quiser o brinquedo. Então, vamos pedir para o coleguinha um brinquedo. Pedrinho, sempre falo Joãozinho e Pedrinho. Pedrinho, o João pode brincar agora com o carrinho? Eita, Pedrinho disse não. Ai, meu Deus, o que a gente vai fazer agora, Joãozinho? A gente vai esperar? Nossa, mas esperar é muito difícil. E se a gente for pegar o trem e pedir para Pedro trocar com o carrinho? Vamos tentar isso, vamos. Aí vai lá e ajuda a criança a passar por essa situação, a resolver como é que ela poderia passar pela situação, porque aí a gente está ensinando para o Joãozinho, todas as vezes que você quiser o brinquedo, você não precisa bater, porque você fez isso, você bateu porque você queria o brinquedo. Vamos ter aqui outras opções. Você pode pedir, você pode oferecer um outro brinquedo, ou você pode pegar uma ampulheta e esperar a sua vez. Então, eu estou dando a solução, sabe? Então, essas aí são minhas duas estratégias que assim, eu uso todos os dias. Nossa, é muito legal porque as estratégias que você trouxe, elas não precisam de material, elas não precisam de
dinheiro. Não é para comprar, é para fazer, é Não, para viver. E essa última que você trouxe, eu estou estudando comunicação não violenta. E faz uhum, muito sentido com o que a gente aprende na comunicação não violenta. E o que eu achei mais legal que eu aprendi no CNV depois de tudo isso, você pergunta se faz sentido. Porque aí a criança ou o adulto vai trazer para você se a sua suposição, que quando a gente olha o comportamento de outra pessoa, a gente está supondo que a gente entendeu. E quando você faz essa suposição, nomeia isso e pergunta para a pessoa ou para a criança, ela vai te responder se fez sentido ou não. Se não é isso. fizer, a gente Aham. escuta. A gente vai falar assim, não, tá, então eu supus errado aqui. Então o que você está querendo me dizer? Isso dá espaço para a pessoa trazer o que ela realmente está sentindo, mas já deu espaço para ela perceber o que não é. E isso às vezes já resolve muita coisa. Isso, completamente. Eu vou adotar isso. Gostei muito, Mari, porque é exatamente isso. Eu falo sempre, a gente não precisa estar certo. Muitas vezes a gente não vai estar certo. A gente está supondo. Mas quando a gente supõe, a gente tenta ali, né, resolver, identificar, a gente liga o nosso olhar de detetive e também liga o cérebro lógico da criança. Porque ela está ali se navegando pelo cérebro emocional, está ali só na emoção. Eu quero brinquedo, eu vou bater, eu vou bater. Agora, quando a gente começa a nomear, falar, usar essas palavras, e a criança começa a escutar, aí vai ligando o cérebro emocional, ó, lógico, ela vai desligando o cérebro emocional, ela está muito mais pronta para ouvir, para aprender, para mudar o que ela está fazendo e também para aprender com isso, para dar feedback para a gente, né? Para falar, não foi isso, não foi X, foi Z, não foi X, foi A. Então, muito legal isso, vou adaptar. E é isso mesmo, são estratégias que realmente não precisam de recursos, não precisa de dinheiro, não precisa de nada. É só a gente tentar ao máximo aplicar ali no dia a dia. Porque, claro, não vou falar para você, Mari, todas as vezes que tem algum caos na minha sala de aula, eu vou lá e falo para as crianças: olha, você queria muito o brinquedo, e aí por isso você bateu no Pedrinho, Pedrinho, vem cá, vamos conversar. Óbvio que não. Óbvio que não. Sim. Impossível. Às vezes eu estou no meio da explicação e aí acontece 3 coisas ao mesmo tempo. E eu vou fazer o quê? Não sou 3. Não vou ali né, soltar um jutsu do Naruto, virar 20 então, não vou. Outra coisa, outra estratégia, que também não precisa de recurso, que eu faço, eu ensino as crianças a serem mediadoras também. Ensino elas a fazer isso, sabe? De ir lá e ajudar o coleguinha. Porque muitas vezes eu chego assim, gente, eu tô aqui terminando a explicação, Maria tá ali chorando. Alguém, o Joãozinho, você pode ir lá conversar com a Maria? Pode ir lá ver o que aconteceu? E eu vou terminar aqui, tá bom, Maria? Já chego aí. E quando eu faço isso, porque eu tenho um olhar que a criança é capaz, que a criança ela é autônoma, que a criança ela é potente. Então, se eu tenho esse olhar, eu confio que Joãozinho vai lá tentar dar o seu melhor e ajudar a Maria, muitas vezes ele vai conseguir ajudar a Maria. E aí eu transformo o Joãozinho em outro professor na sala de aula, porque eu não tenho assistente, porque não me deram, sabe, suporte financeiro para eu ter uma outra assistente na sala de aula. Então, carregando esse olhar, eu confio na criança, ela confia em si mesma, vira uma profecia autorrealizável, ela confia que ela é capaz, e aí ela muitas vezes consegue fazer aquilo que eu acho que ela é capaz de fazer também. E aí diminui também o meu trabalho em sala de aula. Então, coisas que muitas vezes assim a gente nem pensa que pode trazer um impacto tão grande, que é tão simples de fazer, mas não quer dizer que é fácil. Não é fácil. Sim, Não é fácil. sim. Precisa dessa consistência, precisa ali, né, ter a intenção e a dedicação de aplicar isso, de repetir isso várias vezes e de saber que não vai ser do dia para a noite que as crianças vão conseguir fazer isso, não vai ser sempre, mas uma vez ou outra que elas conseguem lá e ajudar o coleguinha, já diminui a carga que a gente tem, né? Então, E trazer para ela que, mesmo se ela não consiga, tá tudo bem. Ela isso, é uma criança, tá tudo bem se ela não conseguir. A gente que é adulto muitas vezes não consegue, né? isso. Não, maravilhoso. Eu vou fazer as últimas perguntinhas aqui rapidinho, porque você acredita que a gente já tá aqui há mais de 1 hora? Não acredito.
Juro pra você. Mas eu vou fazer aqui as últimas rapidinho. Acho que primeira de todas. Se você pudesse, você é mágica agora. Se você pudesse trazer uma coisa aqui pro Brasil, de tudo que você aprendeu aí, o que que você mudaria? Eu acho que na formação do Brasil, né, nas faculdades, ter esse conhecimento, tanto o conhecimento teórico, né, de a criança, ela é capaz, ela é potente, ela pode, ela é o terceiro professor na sala de aula, perfeito, quanto às estratégias e como aplicar isso em sala de aula, sabe? Com certeza seria isso, porque eu imagino assim todos os professores saindo de mãos dadas da faculdade, pensando a mesma coisa, todos assim na mesma página. A gente confia na criança, a gente vai aplicar isso nas nossas próprias salas de aula e o impacto que isso teria tanto na vida das crianças quanto nas famílias, que nem a gente conversou hoje sobre como muitas vezes eu modelo ali para os pais, na frente deles, como tratar a criança. Então, assim, eu acho que esse seria o impacto mais positivo de todos, sabe? Então, com certeza, seria trazer essa educação, esse conhecimento. Eu tento trazer um pouco disso ali nas minhas redes sociais, ali nos meus cursos, assim, da forma como eu consigo, né, trazer de forma mais prática e aplicável possível, mas seria maravilhoso se fosse assim, defasado em todo, assim, se fosse a norma no Brasil. Um dia vai ser, eu tenho esperança. A gente vai continuar trabalhando para isso. Com certeza. Tem alguma história, assim, que você queira contar rapidinho pra gente, que acho que foi a que mais te marcou ao longo desses anos? Se alguém te pergunta, uma história, qual que vem na sua cabeça, assim? Essa aqui, ó, eu tenho até uma foto. Essa aqui é quando eu trabalhava em creche, para quem não está vendo, é um podcast, né? Esqueço disso. Mas sou eu dando um tchau lá em cima, seja eu pulando, dando tchau para a criança, para o meu aluninho, que esse meu aluninho ele tinha muita ansiedade e muita dificuldade de separação. Os pais tinham acabado de ter a irmãzinha dele, e aí, algum dia, eu estava lá e eu falei assim, tipo, tchau lá em cima, e pulei. E aí, desde esse dia, dessa primeira vez que eu dei tchau lá em cima, todas as vezes que ele me via, eu tinha que dar oi lá em cima, pulando, e tchau lá em cima. Então, quando eu saí dessa escola, a mãe me deu essa foto, ela tirou, eu nem vi ela tirando, ela me deu essa foto, e ela falou que isso simples, o jeito como eu dava oi e tchau para ele todos os dias, foi essencial no processo de transição dele, de adaptação dele. E aí eu fico, cara, a gente não tem noção do impacto que uma coisa tão pequena tem nas crianças. Isso é o poder, assim, do ritual e da conexão, da relação que a gente tem, assim. Porque muitas vezes eu falo para os professores, olha, rituais, essas rotininhas, essas coisinhas que você tem com as crianças, é muito poderoso, é muito, sabe, impactante. E aí eles falam, mas eu não tenho como ter, sabe, um tchau lá em cima para cada aluno, sabe, uma coisinha que eu faço com cada aluno. Claro que não, mas tem como, por exemplo, colocar um cartaz na frente da porta da escola e a criança escolher se quer um toque aqui, se quer um abraço, se quer bater aqui o cotovelo, né? Então, isso é uma forma de já gerar esse sentimento de bem-estar na hora que a criança já chega na escola, já ter esse ritual, esse cumprimento ali com o professor. E uma frase que eu escutei uma vez em um dos meus estudos, que eu nunca esqueço, é que muitas vezes, quando aquela criança chega na escola e a gente fala o nome dela de uma forma afetiva, falando assim, nossa, eu tô tão feliz que você está aqui hoje, que bom te ver, pode ser que foi a primeira vez naquela semana, naquele dia, que a criança escutou o nome dela sendo falado de forma afetiva, porque a gente não sabe o dia que ela teve até chegar na escola, a semana que ela teve até chegar na segunda-feira na escola. E isso faz muita diferença para o dia que aquela criança vai ter dentro da escola. O sentimento de bem-estar, de pertencimento que ela vai ter, sabe? Então, com certeza, essa história me marca muito, eu tenho ela aqui para me lembrar o poder que pequenas ações têm na vida do ser humaninho, sabe? Nossa, lindo, muito lindo, porque é exatamente isso. A gente não tem noção do impacto que a gente tem na vida das outras pessoas.
e de coisas simples, muito simples. Eu gostei muito que tudo que você trouxe é simples. Não é fácil, mas Assim, é simples. E isso, eu acho que quanto mais consciente a gente tiver de tudo isso, mais fácil vai ficando ao longo do tempo. Eu acho que eu acredito muito nessa consciência, tanto da gente quanto a gente vai ter dessa consciência do outro, essa educação desses conceitos, dessas, do que essas pessoas estão querendo falar, sabe? E quanto mais consciente a gente é, mais consciente a gente vai ser de como somos exemplos. Não isso. importa o que você está fazendo, você é exemplo para alguém. Pode ser para uma, pode ser para 1000. Atualmente a gente tem o Instagram, então para sei lá quantas mil milhões de pessoas. Mas Sim, você é exemplo na vida de alguém. Então esteja consciente de qual o exemplo que você está levando, né? perfeito. Muito, muito legal, muito impactante lembrar disso, né? Você é exemplo, e as pessoas estão, né, se espelhando em você para o bem ou para o mal o tempo inteiro, todo mundo ao seu redor, você está impactando positivamente ou negativamente. Então, a gente ter noção da nossa autorresponsabilidade na vida das outras pessoas que convivem com a gente e como a gente pode ser muito poderoso as nossas ações, né? Então, muito, muito, muito legal lembrar disso. Ai, e última pergunta, essa eu tinha que fazer. Claro, Essa eu tinha que fazer. Eu consegui, foi difícil, mas eu consegui mandar um livro meu. Para quem não sabe, eu sou autora do livro Os Óculos da Minha Vida. Deixa eu até pegar aqui, que eu nem peguei, né? eu tô com Mas meu. quem tá no vídeo. Olha lá. Quem tá no vídeo aí tá vendo. Eu sou autora do livro Os Óculos da Minha Vida, que fala sobre educação emocional, sobre trauma para crianças, de uma maneira muito. Que eu tentei ser o mais acessível possível, porque eu acredito muito que a gente tem que falar de tudo com as crianças, Sim. incluindo as coisas difíceis. E o que eu queria é saber o que você achou do meu livro, né? Perfeito. Cara, eu amei, amei muito o teu livro, Mari. Eu achei ele um livro super complexo e ao mesmo tempo muito simples. É muito difícil, não sei como é que você conseguiu fazer isso, mas essa é a descrição. Ele é extremamente complexo, extremamente simples para conversar com as crianças, porque ele pode ser uma referência em todas as idades. Porque o que eu acredito muito que o poder maior que o livro tem, é de iniciar conversas, de gerar uma fagulhazinha ali para trazer um conhecimento, para iniciar uma conversa, para poder trazer uma realização para a vida da pessoa através da história. E tem até um vídeo no Instagram que eu fiz recente, que é como ler livros para as crianças, que eu, inclusive, queria te pedir licença para ler 2 páginas do teu livro e falar como é que eu leria Claro. para as crianças essas 2 páginas, porque o livro, ele não precisa, a gente não precisa colocar a leitura de livro numa caixinha. Quando a gente vai ler um livro, a gente não precisa falar assim, esse aqui é o livro Os Óculos da Minha Vida. E aí começar a página 1 e terminar na última página e acabou, boa noite, é isso. A gente pode pegar um livro e a gente pode falar assim, olha, esse livro aqui, ele é sobre as emoções. E olha só, vamos passar aqui o livro. A gente não precisa, muitas vezes, ler o livro do começo ao fim, porque é muita informação. Qualquer livro, não só o seu, porque o seu, ele realmente é muito pano para manga, muita forma, muita coisa que a gente pode trazer aqui com a criança, mas qualquer livro, porque se a gente encontra ali um tópico que a gente quer conversar a respeito e que é relevante para o que está passando na vida daquela criança naquele momento, a gente pode parar e conversar sobre, e desenhar sobre, e criar nosso próprio livro sobre. E revisitar aquele livro ali várias vezes, em vários momentos diferentes da vida, e ele vai trazer diferentes reflexões, diferentes aprendizados, diferentes conversas. Isso é muito importante da gente saber, que o livro ele não é para ser colocado numa caixinha e que a gente pode revisitar ele várias vezes. E eu acho que o seu livro ele tem um poder muito grande da gente poder revisitar ele durante várias fases diferentes da infância e da adolescência também, tá? Então, como eu leria o livro, né? Eu leria ali do começo, beleza, e a gente chegamos aqui, por exemplo, nessa página.
eu não gosto muito do medo. Tudo fica sem cor, fica branco. Meu estômago e meus dedinhos gelam como se tivesse saído do freezer. Como que você sente no teu corpo o medo? Você também sente que teus dedinhos ficam gelados? Olha, na barriguinha dele tem ali um cubo de gelo, dá aquela sensação estranha mesmo na barriga, não dá? Dá aquele arrepio na pele. Sabia que uma vez eu estava passando na rua e um cachorro começou a latir e eu fiquei com muito, muito medo. Eu tomei um susto enorme, meu coração ficou batendo assim, assim, assim. Aí eu peguei o que o livro trouxe, trouxe para a criança. Ó, como é que você sente o medo? Já teve alguma situação recente que você sentiu medo? Conta para mim. E aquilo virou uma forma de iniciar uma conversa, né? De saber do que está acontecendo na vida da criança e de eu compartilhar também o que eu sinto medo e de gerar essa conexão. Então, é assim que eu leria o livro para as crianças. Então, por exemplo, ó, faz um tempo que eu fico longe de quem cuida de mim. Ah, uma outra coisa que eu queria falar para você. Eu amei que você usou a nomenclatura de quem cuida de mim, porque dá espaço para as crianças que têm 2 mães, 2 pais, não tem mãe nem pai, que é cuidado pela tia, pela avó, porque nossa, para mim, uma das partes mais difíceis de ser professora é Dia das Mães e Dia dos Pais na escola. Porque tem muita criança que não tem a família tradicional, não tem mãe, não tem pai, é cuidado, sabe, por um pai adotivo, uma mãe adotiva, a avó, a tia. E eu lembro, quando eu tinha mãe, pai, na época da escola, e teve uma vez que minha mãe chegou atrasada e foi horrível na apresentação do Dia das Mães, e foi, assim, uma das sensações mais horríveis da minha vida. Agora, para criança que nem mãe tem, eu não consigo nem imaginar, porque eu lembro eu criança, né? Porque é muito potencializada as emoções quando a gente é criança. Então, enfim, amei que você colocou quem cuida de mim, queria te dar esse feedback maravilhoso. E aí eu leria assim: faz tempo que eu fico longe de quem cuida de mim, um pouquinho por dia. Aprendi que aqui se chama escola. Foi aqui que eu entendi de onde vêm os meus óculos. Como é que você se sente na escola? Você sente saudade de mim quando você está na escola? É muito difícil. Você sabia que quando eu vou para o trabalho, eu fico com muita saudade de você e eu quero muito ir para casa para a gente se encontrar e a gente brincar. É muito ruim mesmo. Ou seja, tem aqui no teu livro, Mari, a oportunidade para iniciar várias conversas e o mais importante dessas conversas não é só falar, é reconhecer, né, validar os sentimentos, validar o que a criança está sentindo, falar para ela, olha, é normal isso que você está sentindo, para ela parar de se sentir sozinha naquele sentimento, na emoção, porque a emoção, ela não busca solução, ela só busca, né, conexão. E a gente não precisa chegar e falar para a criança, olha, você não precisa se sentir assim na escola, tá? Vai ficar tudo bem. Não, você pode se sentir assim. E é isso. E se sentir assim, tá tudo bem. E isso aí não precisa de solução. Só precisa sentir aquele sentimento. Mas você não tá sozinha no seu sentimento. E isso é o que é mais importante, que é mais impactante de tudo. Então, eu diria para os pais, cuidadores, professores, que forem ter ali o livro da Mari, tiverem a oportunidade de ler, de trazer para as crianças, para os filhos, usar como a abertura para essas conversas difíceis. E como você falou, tudo que é difícil precisa ser falado para a criança, a gente precisa conversar sobre, não é para ser, né, escondido, não é para ser, né, velado ali. Quanto mais conversado, mais fácil para a criança lidar. Então, maravilhoso teu livro. Muito obrigada por me Ai, enviar a minha cópia. Fiquei muito feliz. gente, eu adorei, porque eu não combinei com ela, tá? Eu não sabia o que ela ia falar. Eu só perguntei, eu falei assim, meu Deus, se ela não gostou, mas tá bom. Mas eu adorei porque eu escrevi o livro para isso. Eu escrevi o livro para ele ser um gancho de conversas. Tanto é que eu tô desenvolvendo um curso, se tudo der certo, quando esse podcast estiver no ar, eu já vou ter disponibilizado esse curso, que eu quero deixar assim
um curso realmente acessível para todo mundo, porque eu vou falar de página por página do livro. O que está por trás dessa página? Porque o meu livro, eu fiz ele na consciência de que tem um texto, uma história que está no texto e uma história que está nas imagens. Então, tem comparações, tem coisas que você precisa tirar dessa imagem para conversar com a criança. Então, eu adorei, de verdade, eu estou muito feliz, porque você falou o que eu imaginei quando eu escrevi isso, que é o que eu quero levar para as pessoas. Porque naquela página do medo, por exemplo, quando eu leio para as crianças, eu pergunto para elas por que vocês acham que ele está com medo? Porque tem dois adultos brigando lá. E aí eu trago essa conversa de também, vocês têm medo quando dois adultos brigam? Então, e eu adorei que você trouxe um outro lado também do que dá para ser conversado. De verdade, eu fiquei muito feliz mesmo, porque a gente não combinou, gente. E é muito isso, é muito isso. Então, quem quiser, quem tiver interesse, me segue lá no Instagram, porque eu vou trazer isso e vou trazer a parte teórica também. Nesse curso online que eu vou fazer, vai ter a parte teórica que você precisa, pode saber, assim, para te ajudar nessa conversa com a criança. Mas eu acho que é importantíssimo a gente não ter medo de conversar com as crianças. Elas precisam do nosso apoio, do nosso amparo para poder falar de tudo e da nossa curiosidade, né? É isso que você trouxe, essas perguntas para elas, como elas se sentem. É assim que a gente ensina, né? Ai, muito obrigada, eu fiquei muito feliz. Que bom. Que bom. Imaginei que você ia gostar mesmo de eu trazer assim, então eu já deixei aqui separado, vou chegar assim, vou falar para ela, vou pedir licença para poder mostrar como é que eu poderia, sabe, traria isso, talvez na sala de aula para criança, assim, então, que bom que você gostou, fico feliz mesmo, e muito obrigada pela minha cópia, amei, amei, amei. E chegou aqui na Austrália, gente, olha que incrível. Deu trabalho, mas chegou. É Deu isso que trabalho, importa. isso que importa. Muito obrigada, Ana. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Muito obrigada por trazer tanto, compartilhar tanto da sua experiência. E, assim, é um olhar. Toda vez eu me emociono muito em ver você falar, porque você consegue ver o amor saindo, sabe? Você consegue ver essa autenticidade, essa vontade. E, então, muito obrigada por compartilhar esse seu tempo comigo. Aí já deve estar mais de 11 horas da noite. Então eu vou te deixar dormir. Muito obrigada de verdade por todo esse tempo. E muito obrigada a você que assistiu e está aqui com a gente. Comenta aí o que vocês acharam. Ena, quer deixar mais alguma coisa, alguma mensagem? Gente, não, acho que é isso. Eu queria deixar a mensagem só de novo. Eu consigo fazer coisas difíceis, vocês conseguem fazer coisas difíceis, seja por qualquer motivo que você esteja escutando esse podcast, se você tem filhos, se você é professora, se você é cuidadora de alguma criança, lembra disso em todas as situações difíceis, porque se é difícil, tem benefício. É isso a mensagem que gostaria que você levasse com você depois desse podcast. Ai, muito obrigada, de verdade. Beijo, gente! Beijo, gente. Tchau, tchau.